Nós vamos precisar de caneta, régua e uma folha de papel. Pode ser que você tiver em casa para fazer o molde. E um filtro de café no tamanho que você usa em casa. Eu vou utilizar o algodão cru. É o melhor material para a gente fazer o filtro de café. E esse meu algodão cru, a espessura desse tecido aqui é bem grossinho, ele não é aquele muito fininho. Nós vamos precisar de viés e eu vou utilizar esse vermelho para que apareça melhor no vídeo, mas eu gostei bem mais da aparência do filtro feito com o clarinho. Vamos precisar de tesoura e máquina de costura. Se você não tem máquina de costura, é boa na costura à mão, o trabalho fica do mesmo jeito e você vai economizar igual. Ah, e lembrando, o algodão cru eu tenho para fazer esse trabalho um pedaço de 46 por 26. E nós vamos colocar o filtro de café em cima da folha de papel ofício. Vamos dobrar aquela parte que ele tem, que é a emenda que fecha o filtro de café. E vamos botar ele bem na margem do papel e marcar só a parte de dentro, porque depois nós vamos marcar a margem de costura. Então, essa é a parte que nós vamos utilizar depois de pronto para colocar o café. Agora, nós vamos fazer a margem de costura com 1,5 cm. Vamos marcando pontinho e lembre, assim, ó, na régua ela começa do 0. Então, elimine o 0 e comece a marcar a partir do 1. Assim, você não vai ter diferença quando fizer uma marcação de centímetros. Eu já vi pessoas reclamando que não fica igual. É porque iniciam do 0. A régua começa a marcação lá do 0. Então, aquela parte a gente elimina. Se é 1,5 cm, marca a partir do 1 até o 1,5. Ligamos os pontos, vamos recortar o nosso molde. Não utilize a sua tesoura que você usa para tecido para cortar papel. Isso vai diminuir muito a vida útil dela. Então, quem trabalha com tecido e artesanato tem que ter uma tesoura só para fazer esse trabalho. E o molde já está pronto. Mas se você for utilizar outras vezes, já deixe marcado ali dobra do tecido, que nessa parte não vai ser cortado. Então, o nosso molde está bem marcadinho. Vamos pegar o nosso algodão, dobrar o tecido em 2 e na dobra do tecido nós vamos colocar o molde. E vamos cortar rente ao molde, porque a gente já está com a margem de costura. E agora é só cortar o tecido. Eu vou alinhavar, não, vou alfinetar para que na hora de cortar o tecido não se movimente. E se o seu molde que você tirou, o seu filtro que tem em casa é menor, o meu é o número 3. For menor, você vai gastar menos tecido. E agora nós vamos começar a montar o nosso trabalho. E olha como ele ficou aberto, ficou desse jeito. E a gente começa montando através do viés. Se você for medir o viés, quiser saber a medida exata, nunca meça com a fita métrica deitada. Comece a medir com ela de lado em pé. Assim você vai ter a medida exata de quanto vai precisar de viés. Mas geralmente a gente só corta o viés depois que aplicou no material que a gente quer fazer. Então, dessa forma, você vai medir e saber quanto vai precisar. Eu vou utilizar o viés vermelho e linha preta para que apareça bem no vídeo. Mas você tem que usar a cor do viés, a mesma cor da linha, e do tecido a mesma coisa.
Você pode aplicar o viés sem ter o aparelhinho, colocando dessa forma, costurando, depois dobrando. E se você tem dificuldade, alinhave o viés primeiro. Eu vou utilizar esse aparelhinho aqui. Eu já mostrei no vídeo anterior como ele funciona e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E aqui já está pronto. Eu já apliquei, você note ali na linha preta por onde o aparelhinho aplicou o viés. Então, num trabalho bem legal, bem caprichado, a linha tem que ser vermelha ou da cor do viés que está usando. Agora eu vou alfinetar ele para a gente fazer a próxima costura. E tem várias maneiras da gente costurar. Nós podemos já fazer em formato de bainha, dobrando 2 vezes e costurando, fazendo a costura francesa. Mas para mostrar para vocês como ele fica fechado, eu vou fazer dessa forma: passar a primeira costura, que eu já passei, já foi costurado, vou dobrar novamente e vou passar na máquina de novo. Preste bem atenção aqui no fundo. Esse fundo tem que estar bem dobradinho na costura, para que não vaze depois o nosso café, não fique saindo o pó. E vocês notem que a minha luz sumiu. Tinha faltado luz e agora já retornou. Eu peguei um pedacinho de viés, dobrei e eu vou prender na parte de dentro, a pontinha, para ter depois aonde pendurar ele. Na hora que quiser estender no arame, a gente só prende ali ou engancha e ele vai secar. E agora eu vou passar na máquina de novo. Vocês notem por onde tá a linha preta, foi onde eu costurei. Ele ficou bem dobradinho. E agora vamos desvirar. E ele ficou totalmente no espaço da parte de dentro do meu filtro. Aqui o meu filtro ainda tá dobrado, ó. Quando abrir, vai ter a sobra da costura que ficou para dentro. Então, dá bem certinho no meu filtro de café. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que fica mais higiênico com o viés branquinho, clarinho, mas dá para você fazer da cor que quiser. Eu só trouxe uma dica. Eu precisei, aqui tá chovendo muito, muito no Rio Grande do Sul, já faz uns quantos dias, e eu precisei de um filtro. Eu fiquei sem e eu moro na zona rural, muito longe do supermercado, e com chuva eu resolvi quebrar o galho com esse filtro. E esse aparelhinho, lá no vídeo, você vai saber aonde comprar ele. E eu paguei bem baratinho.